Vaguinha, o Bruno Tabata, ele tá fora porque apresentou dores na coxa. Abre espaço para o retorno do Wesley, é mais ou menos por aí. O que tu acha? A informação que eu recebi ontem à noite é de que o Tabata tem um desconforto, não sei se chega a ser uma lesão. Ele até acho que chegou a treinar no sábado, mas ele não tem condições de começar o jogo, tá? Não é grave a lesão do Tabata, mas acabou resolvendo um problema que o Roger teria, o chamado problema bom, né, para escalar o time. Então, sem ele estar em condições, joga o Wesley no time do Inter. O Wesley lá na ponta esquerda, Gabriel Carvalho aqui. Desta vez o Gabriel Carvalho vem para a direita, né? Ele foi muito bem jogando Foi bem. na esquerda contra o Fortaleza, mas volta para jogar na direita com o Alan Patrick centralizado e o Wesley aberto lá no lado esquerdo. No mais, o time é esse aí. Eu acho que o Bruno Gomes também não tem que mexer nele. Pois é, eu te pergunto, o Inter contratou laterais. Tu acha que deve seguir improvisando? Não tem lateral direito melhor que o Bruno Gomes hoje no Beira-Rio. O Bruno Gomes está jogando muito bem. Segura, entra por dentro para fazer construção de jogada. Não tem como mexer no Bruno Gomes hoje. Embora o Roger tenha feito alguns testes ao longo da semana com o Aguirre na lateral direita, mas vai Bruno Gomes. Então é esse aí o time. O que eu, como torcedor, estava esperando no jogo contra o Fortaleza? Que o time repetisse a boa atuação que teve contra o Juventude fora de casa, com combinações de jogada, com vitórias em duelos individuais, né, um contra o outro, e o Inter teve isso contra o Fortaleza, teve uma grande atuação, e hoje contra o Cuiabá, que é um time que está virtualmente rebaixado, a gente espera de novo que o Inter tenha bom rendimento, continue em evolução, e esse para mim, Kelly, é o jogo que vai colocar o Inter na briga por uma vaga na Libertadores da América. O Inter vence hoje e se candidata a uma vaga na Libertadores. Essa lesão do Tabata, ela define o que a gente discutiu a semana passada inteira, né? O que o Roger ia fazer em relação ali ao quarteto de frente. E acho que até na decisão, assim, o mais correto seria o Tabata sair do time, né? Pro Wesley voltar, porque o Alan Patrick é o melhor jogador, né, o melhor meia ficando na equipe, e o Gabriel Carvalho não pode sair do time hoje. O Inter, o Bruno Gomes também tá bem. Eu quero só, esse jogo é um jogo que o Inter deve enfrentar um adversário fechado, né, diferente do que foi o Fortaleza, que embora o Inter tenha pressionado, mas o Fortaleza queria jogar mais, principalmente no primeiro tempo. O Cuiabá deve jogar fechado, vai ser um jogo que talvez exija um pouco mais de paciência até do torcedor, se o gol demorar a sair. Eu acho que o Roger, como o Vaguinha falou, né, deve começar o Wesley pela esquerda mesmo, e o Gabriel Carvalho voltando para a direita. Que horas é o jogo? Às 8? Às 8. Mas eu acho que dá pra fazer uma variação até, dependendo de como tiver o jogo, se o Inter não conseguir fazer o gol e tal, de ter uma variação de trazer o Wesley pra direita, porque daí tu consegue formar essa parte ofensiva com o Wesley aberto na direita pra dar o corredor pro Bernabé no outro lado. Sim. E fazer Gabriel e Alan Patrick mais por dentro, se aproximando do Borré. Tem a volta do Borré, né? A volta do Borré é um grande acréscimo em relação ao último jogo, que o Alvaro não foi bem, que o Ricardo Matias não entrou bem. Então volta também o Borré, volta o Valência, né, para banco, o Valência para entrar no decorrer do jogo. Então, assim, o Inter não vai ter o Tabata, que era uma boa opção para se ficasse no banco para entrar, mas tem a possibilidade do Valência. Acho que é um jogo para o Inter ganhar, né? O Cuiabá tem muita dificuldade. Até com o interino, o novo treinador não perdeu ainda, tem 2 jogos, mas foram 2 jogos em casa, uma vitória de virada contra o Criciúma e o empate com o Juventude. Mas é um jogo para o Inter ganhar, e aí vai subir para o 8º lugar, né? Já fica nessa zona de esperar algum G a mais para Libertadores. Já começou um assunto aí que a gente pode seguir adiante, já abrir um novo fio, que é dar uma olhada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Justamente para entender onde o Inter pode chegar. A tábua de classificação. E o pequeno afastamento do Grêmio ali, né, da zona do rebaixamento. Não foi muito grande com esse empate, mas, digamos assim, está um pouquinho mais à frente. O Grêmio, eu acho que, obviamente, o Inter é mais importante hoje pelo jogo e pela projeção que pode fazer. E o Grêmio vive um momento meio de limbo ali. O fato é que para ver como é fácil tu escapar da segunda divisão, quando tu trabalha um pouquinho, é que o Grêmio empatou e melhorou essa situação. A situação do Grêmio era pior, Vaguinho. Uhum. E aí o Corinthians perdeu, o Fluminense perdeu, o Criciúma perdeu, o Vitória venceu, mas venceu por quê? Porque enfrentou um time que é o último time do campeonato. Time, né? O Cuiabá joga contra o Inter e tem uma tendência natural aí de não somar pontos, imagino eu. Então, vê o que é um ponto, Vaguinho.
Um ponto, né? O futebol, as pessoas dizem o seguinte, tem que cuidar. Não, claro que tem que cuidar. Mas normalmente os times de baixo perdem e os times de cima ganham. É assim que funciona o futebol. Os melhores ganham dos piores. Então o Grêmio consegue aí, de alguma maneira, melhorar a sua relação, mesmo diante de um caos aí que a gente está vendo, que é esse Campeonato Brasileiro do Grêmio, que é terrível. E o Inter, conseguindo 3 pontos, passa ali o Vasco, né? Encosta mais no Cruzeiro. Eu acho que a briga do Inter vai ser com São Paulo, Bahia e Cruzeiro para conquistar uma vaga na pré-Libertadores, tá? Eu acho que o bloco de cima tá bem definido, com Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Esses 4 aí vão direto para Libertadores da América. E aí, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Inter e Atlético. Eu acho que o Vasco cai um pouco mais. Vão brigar por 2 vagas na pré-Libertadores, né? E lembrando que pode ser até G9, né? Mas, Aguinha, pega o Inter, por exemplo, tá vencendo jogos atrasados, né? Até agora venceu, não sei se tem algum jogo atrasado fora de casa que seja complexo. Flamengo é no Beira-Rio? Flamengo em casa, tem o Bragantino fora. E o Flamengo em casa. Por que eu coloco isso? Porque o Inter, se tu pensar em cima dos jogos atrasados, o Inter vai se aproximar do São Paulo, né? Se aproxima do São Paulo do próprio Flamengo, né? Não, o Flamengo tem um jogo a menos, mas... É que o Flamengo pega o Inter. É o próprio Inter, né? Não, o detalhe é que tu até lembrou ontem no bate-bola. A gente tem ali São Paulo envolvido em competição, em outra competição. Isso. Libertadores contra o Botafogo é o confronto agora nas quartas. Um cai. Botafogo, São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro tá na Sul-Americana. Vasco também, né? O Vasco tá na Copa Vasco do Brasil. Também. O Atlético tá na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tá em todas. E Libertadores. E na Libertadores também. Então, o Inter tem só o Campeonato Brasileiro. Inegavelmente. E o Atlético Mineiro, bem lembrado, eu acho até que largou um pouco o Brasileirão, né? Ontem foi um time misto também. Ali, né, o Bahia também, né? O Bahia também, né? Não, mas o Bahia caiu da Copa do Brasil. O Bahia agora só tem Brasileirão. Por isso, o Bahia também como o Inter. Né? É isso que eu tô dizendo. Ontem fez essa diferença, porque o Bahia, com o time titular, fez 3-0. No Atlético, o Hulk até jogou, mas era um time misto do Atlético. E tendo Libertadores na quarta-feira contra o São Paulo, é claro que a prioridade é o jogo da quarta. Talvez o Bahia, dentro dessa linha, seja o grande adversário do Inter, nessa busca aí por uma quarta vaga ou por uma sexta vaga. Não sei se te parece, Vaguinho. Não, o Bahia... Em razão de não ter competição, tem né? Tem um bom time, joga e é muito forte jogando na Isso, Fonte Nova. Em casa. O Inter joga contra o Bahia aonde? Já jogou as duas. Ganhou aqui na estreia e depois lá. Empatou lá. Mas eu até, assim, sinceramente, eu nem fico tão preocupado em relação a isso, porque pra mim é muito claro que vai ser, pelo menos G7 vai ser. É muito difícil que não seja G7. É muito difícil. Teria que estar tudo errado pros brasileiros na Libertadores, na Sul-Americana, e mais a Copa do Brasil. Mas então, assim, Libertadores... Quem é que tá na Copa do Brasil? É São Paulo? Paulo? A Libertadores, desculpa, a Libertadores, o adversário é poderoso. É o River, né? O River... São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. São 4 brasileiros contra o River, né? Então, assim, uma chance do River... Acho que o River, eu acho que o River ganhou essa Libertadores. Essa de jogar pro Inter na Copa do Brasil, pro Inter na Copa do Brasil seria interessante que Flamengo ou São Paulo fossem campeões, né? Porque estão à frente do Inter, certo? O raciocínio? Aí já é G7, né? E aí, na Libertadores da América, tem que chegar um brasileiro que esteja ali na frente, e todos estão, né? Todos estão. Não, o Atlético Mineiro tá atrás. O Atlético tá atrás. E na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro ganhar. Mas é difícil também. Cruzeiro, Fortaleza tá na Sul-Americana também. O Fortaleza também tá. Então, assim, a chance é grande. Um G7 gente, eu falei São Paulo, é Vasco no lugar de São Paulo, tá? Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Na Copa do Brasil... Semifinais. Assim, favoritismo, a tendência é que Flamengo e Atlético passem, né? Flamengo contra o Corinthians é muito favorito. Eu acho e o Atlético é melhor que o Vasco. O Atlético e o Vasco estão juntos ali. Eu acho que o Atlético é candidato e o Fortaleza é candidato. Mas eu acho que a Libertadores desse ano ela vai ficar com o River. Com o quê? Com o River Plate. Com o River, aham. Porque esse jogo em casa, Vaguinha... No mínimo G7 vai dar aí. G7 acho que vai, né? O River tem que chegar, tem a semifinal contra Atlético ou Fluminense. Né? E passar pelo Colo-Colo primeiro também, não passar pelo Colo-Colo ainda, né?